O grande objetivo dentro desse estudo de Vedanta, dessa vida de yoga, sem dúvidas é o conhecimento daquilo que é livre de limitações. E sendo livre de limitações, também é livre do sofrimento, ou seja, aquilo que você deseja ser todos os dias. Todos os dias você deseja ser essa pessoa livre de sofrimento. E como eu posso, então, conhecer esta pessoa, já que esta pessoa não pode ser apontada por nenhum tipo de conceito, por nenhum tipo de palavra ou por nenhum tipo de forma. Ou seja, o conhecimento de Brahman, o conhecimento desse livre de limitação, não pode ser feito através de um raciocínio lógico em seu final. Porém, esse raciocínio lógico vai nos acompanhar até um determinado ponto, porque esse raciocínio lógico é necessário para que você possa se relacionar com um mundo, e esse mundo de nomes e formas, no final das contas, não é nada além do que isto que é livre de formas. Portanto, como é que eu vou fazer esta equação de que o livre de formas é igual àquilo que é dotado de formas e nomes também? Então a gente diz que o livre de forma é Brahman. E a palavra Brahman significa literalmente aquilo que é o maior de todos, aquilo que é livre de limitação. E por um outro lado, existe Ishvara, que é a própria manifestação do universo através de uma capacidade que se chama Maya. E Maya significa literalmente aquilo que não pode acontecer, mas que acontece. Muitas pessoas traduzem essa palavra Maya pela palavra ilusão, porque a gente poderia até mesmo dizer que aquilo que não acontece, mas acontece, é uma ilusão, como uma mágica. Você vê um mágico partindo uma pessoa ao meio, e aquela pessoa partida ao meio continua viva, continua sorrindo ali no palco, mas você cai naquela ilusão. Bom, isso é contextualizar muito bem a palavra ilusão, porque você não pode falar a mesma coisa em relação ao mundo à sua volta. Você, como indivíduo, não é uma ilusão. A parede à sua frente não é uma ilusão. O mundo lá fora não é uma ilusão. Porém, tem uma realidade muito própria, muito característica. Uma das palavras que aponta para Brahman, que aponta para esse livre de limitação, é a palavra Sat. Só que a palavra Sat, aqui neste contexto, significa aquilo que é real e em absoluto, ou seja, aquilo que não é limitado por uma segunda coisa, aquilo que não é condicionado por outra coisa, aquilo que não tem outra coisa como base para a sua existência. Então, já percebemos aí que existem duas formas de nos relacionarmos com esta palavra realidade. Existe aquilo que é real em si, o que a gente pode chamar de absoluto, e existe aquilo que é real a partir de outra coisa. E a gente vai chamar essa realidade de realidade relativa. Por exemplo, um papel que você desempenha tem uma realidade, óbvio, mas ela tem uma realidade relativa, ou seja, aquele papel para existir depende de uma outra coisa. Por exemplo, para você desempenhar o papel de pai, precisa existir uma filha ou um filho. Sem filho ou filha, não existe o papel de pai. Portanto, existe uma realidade que a gente chama de relativa, que é esta, e existe uma realidade que a gente chama de absoluta. Então, a realidade absoluta é Brahman.
E a realidade relativa é aquilo que tem Maya apoiando esta realidade, apoiando esta experiência. E Swami TV dá um exemplo muito interessante, ele deu um exemplo muito interessante este ano no curso que eu fiz com ele lá no ashram, para que a gente possa desmistificar esta palavra Maya e desmistificar esse conceito de ilusão, que, como eu já falei, eu não posso levar a palavra ilusão a ferro e fogo, eu não posso levar a palavra ilusão para aquele sentido literal, porque a gente não pode dizer que as coisas à nossa volta são ilusões, elas têm uma realidade. Então o Swami TV conta o caso de uma criança, e a criança aqui, no caso, é o símbolo da mente não madura, é o símbolo dessa mente que ainda não tem muito conhecimento, não tem muito discernimento. Então uma criança estava à frente de um espelho e, ao ver o seu reflexo no espelho, essa criança brincava com esta outra criança que parecia estar na frente dela. Para a mente desta criança sem discernimento, de fato existia uma outra criança, porque ela não reconhecia o seu próprio reflexo no espelho, ela não tem essa capacidade de reconhecer o seu próprio reflexo no espelho ainda. Então, para aquela criança, de fato, existia um amiguinho ali com ela, brincando, né? Se divertindo com ela. Em um dado momento, essa criança esbarra neste espelho e este espelho se quebra ali em 3 pedaços. E ao olhar para aquele espelho quebrado, a criança se surpreende, porque antes havia só um amiguinho. E agora existem 3 amiguinhos para brincar com esta criança. Ou seja, existe ali uma ilusão na cabeça daquela criança devido a uma ignorância de que ela não entende que o espelho é simplesmente o reflexo dela. Mas você não pode dizer que na realidade da mente daquela criança, aquelas outras crianças não existem. Elas existem para aquela criança que ainda não tem discernimento. Agora, traça um paralelo da mente dessa criança para a nossa mente. A nossa mente não é totalmente madura também. E quando a gente olha para esse universo à nossa volta, que está representado por diferentes nomes e diferentes formas, nós também não conseguimos ver que este universo, na verdade, é simplesmente um reflexo daquilo que eu sou. Porque se eu sou livre de limitação, se Brahman é livre de 1 segundo, estes nomes e estas formas, na realidade, não poderiam ser diferentes daquilo que eu sou. Mas como a minha mente é imatura para perceber isso, eu me relaciono com o universo da mesma forma que a criança se relaciona com o espelho. Ela olha para o espelho e vê ali 3 crianças. Eu olho para o universo à minha volta e vejo milhões de pessoas diferentes de mim, vejo milhões de formas diferentes de mim, vejo milhões de nomes diferentes de mim. Aquele que tem a capacidade de enxergar Brahman, de enxergar o absoluto livre de limitação, entende que, por mais que haja diferentes nomes e diferentes formas, na verdade, esses diferentes nomes e formas são a manifestação de uma coisa só. Assim como essa criança é uma realidade e que se manifesta na frente desses pedaços de espelho, parecendo ser várias crianças. Então, o que é necessário nesse processo de autoconhecimento é uma determinada maturidade para entender que não existe esta ilusão. O mundo não é uma ilusão.
Quando você está vendo um filme de ficção científica e que tudo aquilo ali é inventado, você não diz que aquilo é uma ilusão, senão você não estaria vendo o filme. Mas dentro da realidade do filme, aquilo é real. Assim como dentro dessa realidade do mundo, todos estes nomes e formas também são reais. Então, eu me relaciono com esses diferentes nomes e formas, mas entendo que isso é simplesmente Maya Shakti, ou seja, é simplesmente uma capacidade deste um se manifestar em diferentes nomes e formas, mas que na realidade absoluta existe apenas um, livre de um segundo, não limitado por um outro, que é você. Então eu entendo a realidade de Brahman, eu entendo a realidade do absoluto e entendo também essa realidade ilusória, né, entre aspas, do mundo se manifestar nas suas mais diversas formas e nomes. Mas de forma alguma eu digo que o mundo é uma ilusão em absoluto, porque não é. O mundo está aí, você percebe o mundo através dos seus sentidos, você percebe o mundo através das suas formas, você se relaciona com ele. Por isso eu não nego essa realidade relativa, essa realidade até mesmo subjetiva, mesmo entendendo a realidade absoluta. Uma não nega a outra, mas a relativa se apoia na absoluta para existir. Portanto, eu não chamo Maya de uma forma injusta, como é chamada, né, de ilusão, porque não é uma ilusão, é a própria capacidade de manifestação de todo o universo. E se eu entendo isso, eu entendo realmente que sou livre de limitação e eu entendo que ao me relacionar com os diferentes nomes e formas, nenhum deles me limita. Este é um grande entendimento que a gente precisa ter em relação a nós mesmos, em relação à nossa própria vida. Namastê!